Bem-vindos ao segundo e último bloco desse programa que irá abordar a escrita científica e as dificuldades que ainda existem quando alguém quer escrever um artigo, principalmente no idioma inglês. Também iremos falar de um livro publicado sobre esse mesmo assunto, da autoria do nosso convidado, o professor Dr. Osvaldo Novaes de Oliveira Júnior, e que aborda de uma forma bastante explícita o tema em questão. Já a seguir, então, professor, a escrita científica realmente tem estado em pauta nos últimos anos. Quando nós falamos em escrever textos em língua inglesa, ou artigos científicos em língua inglesa, sempre representa uma barreira, eu diria que até uma barreira que obstaculiza um pouco o desenvolvimento do país em termos de ciência. Até porque cursos específicos nesta área só há bem pouco tempo é que começaram a surgir e o senhor tem contribuído muito na promoção e no desenvolvimento desses cursos. A escrita científica é importante, ela é de facto importante, principalmente no idioma inglês? Eu diria que sim. Eu diria até mais que a principal barreira para a melhoria da ciência brasileira, ciência e tecnologia, é a escrita científica e o conhecimento da língua inglesa. Porque não se pode fazer ciência sem muita leitura escrita. E, obviamente, que se os pesquisadores têm uma baixa proficiência na leitura e também na escrita, isso faz com que o sistema fique muito mais ineficaz e ineficiente. Ineficaz e ineficiente. Então, nós podemos aumentar muito a eficiência da ciência brasileira se nós conseguirmos melhorar o nível de formação dos nossos pesquisadores, estudantes e pesquisadores, no idioma inglês. Com relação à escrita científica em particular, que também é uma barreira importante, ela é indissociável do método científico. Porque quando nós planejamos uma pesquisa e executamos a pesquisa, temos que ter em mente o que já há na literatura e saber quais serão as possíveis contribuições que faremos com os resultados que serão obtidos daquela pesquisa. Então, a escrita do artigo científico obedece princípios que são muito semelhantes àqueles que nós empregamos no método científico. Ou seja, quem sabe bem usar o método científico, em geral, sabe escrever bem um artigo científico. E mais a mais torna-se mais importante até a língua inglesa, aliás, porque basicamente o inglês é a língua universal em termos científicos, não é? Não tem dúvida nenhuma que o inglês é a língua franca, não só para ciência e tecnologia, mas como para comércio, para artes, cultura. Isso já não se questiona. E no mundo globalizado como temos hoje, o conhecimento do inglês é essencial para qualquer profissional de alto nível em qualquer área do conhecimento, claro, seja cientista ou não. Professor, como é que os alunos e os pesquisadores têm recebido esses cursos e quais têm sido as dificuldades que o senhor detecta no meio desses cursos, dessa transmissão de conhecimento? Os cursos de escrita científica estão sendo cada vez mais ministrados em muitas universidades no Brasil e no mundo. Essa é uma tendência mundial. Há uma atenção cada vez maior para a escrita científica, inclusive nas universidades de países de língua inglesa, porque, em geral, essas universidades recebem muitos alunos estrangeiros que têm dificuldade não só com a escrita científica, como também com o inglês. A propósito, cursos de escrita científica são também úteis para os nativos da língua inglesa, porque o gênero do texto científico é bastante distinto do gênero de um texto coloquial, de um artigo de um jornal, um artigo de divulgação, ou mesmo um texto produzido... Que é muito mais específico, não é? Muito mais específico. Então, os cursos estão cada vez mais comuns em muitas universidades. E eu diria que a maior dificuldade é que a expectativa que os alunos têm muitas vezes não é preenchida, porque muitos alunos gostariam de, a partir de um curso de um semestre, já poder dominar, né? Poderem dominar a escrita científica. Isso, infelizmente, não é possível. Com um curso de um semestre, como o que nós ministramos aqui no Instituto de Física de São Carlos, todo o primeiro semestre do ano,
eu e o professor Valtencir Zuccolotto ministramos um curso de escrita científica que é aberto para todos do campus e mesmo de outras universidades. E que tem tido muito sucesso. Tem tido bastante sucesso, bastante procura. Nós ministramos, então, todo o primeiro semestre desse curso e percebemos que os alunos trabalham com bastante afinco durante o curso e, a não ser que eles já tivessem uma base muito boa, tanto do inglês como de escrita científica, um semestre não é suficiente para que eles aprendam completamente, que fiquem completamente proficientes no gênero. A estratégia que nós empregamos no curso, que é também a estratégia que está no livro, vocês podem ver a capa do livro. O livro Writing Scientific Papers in English Successfully, Your Complete Roadmap. É do professor Osvaldo Novaes Oliveira Jr., em colaboração com Aim Lefkowitz e Ethel Schuster. Nós fomos os 3 editores do livro, que está disponível na Amazon.com, de maneira que então qualquer lugar do mundo pode se adquirir o livro. E aqui no Brasil nós temos uma edição separada que está disponível em livrarias, inclusive na cidade de São Carlos. E o que é que esse livro aborda no contexto global? O que é que ele aborda? Ele aborda vários aspectos da escrita científica, por isso que nós chamamos de o mapa completo, o roteiro completo para que o aluno aprenda a escrever cientificamente, a escrita científica, mas o que está no coração do livro é uma estratégia baseada numa área que chamamos de linguística de corpos e que requer que o aluno estude texto científico com bastante, de maneira bastante sistemática, que ele perceba como é que as coisas são ditas num texto científico em inglês. Exato. Então, como se diz algo em inglês? Para evitar aquela tradução direta, que eu já vi várias, né? Uma tendência muito grande que um não nativo tem, inclusive brasileiros, é que nós pensemos em português e façamos a tradução para o inglês e, obviamente, o texto parece pouco natural, o texto não é bom. A estrutura gramatical, a estrutura das sentenças não é uma que soe natural para um nativo em inglês. Até temos um exemplo de um título, lembra, professor, num dos cursos que o senhor ministra, um título que aparecia que era St. Paul's University, que é a Universidade de São Paulo, foi traduzida à letra, traduzida assim, St. Paul's University. Então, este livro juntou, são 3 editores, mas são 8 autores ao todo. Os 2 outros editores trabalham em universidades americanas, no estado de Massachusetts, não são brasileiros, mas os outros 6 autores, inclusive eu, somos brasileiros, e tem um engenheiro, que é o professor Valtencir Zuccolotto, linguistas e cientistas da computação, porque este é o único livro de escrita científica já publicado que também trata de ferramentas de auxílio à escrita. Essa é uma pesquisa pioneira no núcleo de linguística computacional, que congrega pesquisadores da USP, da UFSCar, da Unesp de Araraquara e da Universidade Estadual do Maringá e outras universidades no país. Este núcleo desenvolveu e desenvolve por muitos anos ferramentas de software que auxiliam na escrita científica. Então o livro é diferente nesse aspecto. Ele também é diferente porque ele trata dos fundamentos da escrita científica, explicando o que significa linguística de corpos. Então, nós temos um dos capítulos do livro dedicado à linguística de corpos. O capítulo é escrito pela professora Stella Tagnin, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP de São Paulo. Ela é uma especialista com muitos anos de contribuições na área e ela mostra numa linguagem muito simples como é que nós podemos utilizar a linguística de corpos para o aprendizado de uma língua e de um gênero de escrita, que é a escrita científica. O capítulo de ferramentas de auxílio à escrita foi produzido pelas professoras Sandra Luizio, aqui do Instituto de Ciências Matemáticas e Computação, que é pioneira e uma líder na área de ferramentas de auxílio à escrita, e a professora Valéria Feltrin, da Universidade Estadual de Maringá. A professora Valéria fez o seu mestrado e doutorado aqui
em São Carlos, então era uma colaboradora antiga da USP de São Carlos. E o capítulo que fala especificamente sobre os padrões de texto que nós encontramos, se nós fazemos uma pesquisa cuidadosa, sistemática do texto científico, nós veremos que os pesquisadores mais experientes e com domínio da língua inglesa usam padrões de texto que são bem diferentes dos padrões empregados por um não nativo ou por um iniciante. Entendi. E o objetivo do livro é mostrar para o estudante que ele deve adquirir, apreender esses padrões de texto para que ele possa empregar na sua escrita. Esse capítulo sobre padrões de texto foi produzido pela professora Carmen Dyrell, que fez pós-doutorado aqui no NILC, no nosso Núcleo de Linguística Computacional, e hoje trabalha na Universidade de Lancaster, na Inglaterra. Então é um livro, digamos, internacional. Muito bem. Portanto, fica aqui a sugestão e a recomendação para a aquisição deste livro para os interessados em escrita científica, principalmente no idioma inglês. Professor Osvaldo, o nosso tempo está praticamente esgotado. Eu queria agradecer a sua presença aqui. Foi um prazer. Foi uma satisfação tê-lo aqui, Obrigado. Foi uma satisfação revê-lo. O Na Fronteira do Conhecimento fica por aqui, restando agradecer mais uma vez ao professor Osvaldo Novaes de Oliveira Júnior pela participação. Se você tem sugestões sobre temas que gostaria de ver tratados aqui, se deseja fazer sugestões, elogios ou críticas, envie um e-mail para o endereço eletrónico que aparece no rodapé. Contamos com a sua participação, pois esse programa é exclusivamente para você. Marcamos encontro na próxima semana. Fique bem. Até lá.